Amém, amém. Lar Doce Lar, o programa de educação familiar. Tá bom? Renovamos votos de boa noite a si que só agora nos sintonizou. Saiba que esta é a Rádio Maranata, emitida aos 91.9 FM. E este é o teu programa, o meu, o nosso Lar Doce Lar. O tema da semana é a influência do Evangelho na edificação da família. Hoje falaremos do subtema A Família Missionária. São nossos convidados o catequista Arão Tchau e sua esposa Domingas Tchau, a quem eu dirijo-me calorosamente desejando boas-vindas ao nosso programa e boa noite. Boa noite, irmã Mariana. Boa noite, irmã Cristina. Boa noite, amigo rádio ouvinte. Muito boa noite a todos os que nos ouvem nesta hora. Muito boa noite, queridas irmãs. Louvamos a Deus pelo privilégio que nos dá de estarmos aqui mais uma vez para podermos certamente edificar as nossas vidas e a vida de todas as pessoas que nos ouvem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É muito bom quando marido e esposa têm compromisso com Deus em expandir o Evangelho. Mamã Domingas, poderia fazer uma recapitulação do que foi dito na segunda e terça-feira, antes que entremos ao novo subtema de hoje? Obrigada, irmã Mariana. Na segunda-feira nós falamos sobre, primeiro começando com o tema, né, a influência do Evangelho na edificação das famílias. Fizemos uma introdução geral, né? E falamos falamos da fundamentação bíblica da instituição familiar e vimos, dentre tantos outros aspectos, o lugar da família no movimento da reforma, isto já na quarta-feira. Sim. Muito obrigada. Na verdade, a pregação do Evangelho é muito importante nas famílias e é uma tarefa que deve fazer parte do nosso cotidiano e ser levado a todas as pessoas, principalmente aqueles que estão próximos de nós, começando na família. Senhora catequista Arão Tchau, o que lhe apraz nos dizer com relação ao nosso subtema? Eu queria primeiramente dizer que, do ponto de vista bíblico, todas as famílias cristãs são, por definição e vocação, missionárias. É bom, digo, que se compreenda, digo, do ponto de vista etimológico, a própria palavra missionário ou missão. Missão, perdão. Sim. Nos acostumamos a crer e aceitar por força da história e da tradição que missionário é aquela pessoa que vem além mar. Digo que vem da Europa e dos Estados Unidos para cá, para Angola, pregar o Evangelho. Mas quando avaliamos, digo, o conceito, a definição da própria palavra, seja do ponto de vista antropológico ou bíblico, missionário é todo cristão, porque todo cristão, uma vez, tendo tido a experiência de receber a Cristo como Senhor e Salvador, vê-se na obrigação, compungido pelo poder do Espírito Santo, a testemunhar de Cristo. Dizer que a instituição família começa com Deus e mesmo depois do pecado,
Deus usou as famílias, ou seja, a família, começando por Abraão, para poder transmitir a mensagem da graça e restauração de todas as outras famílias. E neste sentido, as famílias teriam, digo, o privilégio de conhecer a Cristo por intermédio da família missionária, a primeira família missionária, que é a família de Abraão. E podemos perceber que o interesse de Deus em usar a família estende-se por todo o Antigo Testamento, onde vemos que Deus usa a família de Josué, e temos uma célebre declaração no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, quando ele afirma que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a própria Constituição, do ponto de vista, digo, sociológico e também religioso, do povo de Israel, era, digo, feita por famílias, ou aquilo que nós chamamos de tribos. No Novo Testamento, vemos também Deus usando a família, ou as famílias, começando pela família do próprio Cristo, o fato de terem aceitado para acolher o Cristo, não é, como o nascido de mulher, da Maria, sem que, digo, do ponto de vista natural, pudesse, digo, ter a constituição genética do seu pai José, não é? E vemos que a Bíblia, em Lucas 2:52, diz que Jesus cresceu em sabedoria, em estatura e graça, não é? Se assim Jesus cresceu, é porque a família colaborou no crescimento, digo, integral e saudável de Jesus, para que pudesse cumprir a história, ou digo, cumprir a missão pela qual Deus o designou. Sim, e cada um de nós tem uma missão mesmo a cumprir na Terra. A mamãe tem algo a acrescentar? Com base ao que a irmã Mariana disse, cada um tem uma missão a cumprir na Terra. Na verdade, conforme já se disse, a partir do momento que nós recebemos a Jesus, nós temos a obrigação, né, de partilhar a nossa fé, né, por meio de várias, ou seja, de várias formas, né? Sim. Por meio da oração, fazendo visitas, também uma forma de fazer missões, né? Porque não podemos, não é só pregar. Depois de pregar, precisamos saber como é que os nossos irmãos recém-convertidos estão, né? A convivência também é uma forma de fazer missões. Além da oração, visitação, participando com os nossos bens, né? O ensino aos nossos filhos, o testemunho que nós vamos passar para os nossos filhos também é uma forma de fazer missões. Yeah. Dizia o catequista Arão Chao que ser missionário não é vir de longe. E, então, quem é mesmo o missionário? Bem, o missionário é todo o salvo, toda a salva, que algum dia entendeu que, por uma forma de adoração e gratidão a Deus, pela salvação, testemunha o nome de Cristo com base naquilo que é o mandato missional da igreja. Eu quero dizer que é importante que as famílias levem muito a sério, digo, a questão, ou digo, o fenômeno, a obrigação da família missionária, muito por conta da configuração e também dos desafios que se impõem à igreja nos dias de hoje. A igreja é formada por famílias, e eu costumo dizer que cada um de nós, ao nível das nossas famílias, é resultado da oração de alguém, não é? E esta oração, digo, foi exatamente o ambiente favorável que o levasse a conhecer a Cristo em função da graça salvadora de Deus. E a prática missionária tem mostrado que a maioria, mais de 60% das pessoas que se tornam crentes, tornaram-se crentes exatamente por causa da influência direita, não é, do ponto de vista de convivência ou do processo de socialização daquelas pessoas que já eram crentes.
Isso faz-me lembrar e leva-me a memória ao passado, quando nós éramos crianças. Nós tínhamos aquilo que chamamos de culto doméstico, não é? E na nossa língua nós chamávamos de okufendela, não é? Sim. E eu estou lembrado que a uma dada altura, né, ao pôr do sol, os nossos avós convidavam-nos ao som avaqueto, yayuliko, ongayasika. Quer dizer, aquilo era tão entusiasmante, não é? Que pessoas que não faziam parte do nosso agregado familiar ou não tinham ligação direita conosco, com a nossa família, também se sentiam, digo, compungidos, também se sentiam, digo, se sentiam atraídos em participar, digo, daquela comunhão, não é? Pelo fato, muitas vezes, de perceber coerência na vida do cristão naquele tempo. Naquele tempo, as pessoas tinham temor, tinham respeito. Naquele tempo, as pessoas tinham grande admiração pelos cristãos, e muito por conta da coerência que a vida cristã, digo, refletia com base na palavra de Deus, não é? E é com base, digo, nesse compromisso missional dos okufendelas, dos etecos, não é, que muitas pessoas fora daquilo que é o contexto familiar cristão vieram a conhecer a Cristo. Há muitas crianças que se juntavam a nós, diziam: nós queremos ir à igreja como vocês, queremos cantar como vocês, gostaríamos de ter os nossos pais indo à igreja como nós. E eu estou lembrado até que naquela altura, assim como nos dias de hoje, muitos pais se tornaram cristãos por causa do poder ou da graça do Espírito Santo, da graça de Deus na vida dos filhos. Agora, importa aqui dizer que a família se torna missionária desde o momento em que os pais, não é, assumem o compromisso, não é, de forma consciente e programada de envolver toda a família na missão da igreja ou se sentir parte da missão da igreja. Eu penso que vai surgir aqui um desafio, né, com relação à história que contou o catequista. Será que atualmente existem muitas famílias, não vou questionar que não existam, né? Existem famílias ainda que têm a cultura de ter os cultos domésticos, porque parece que estamos agora numa febre, né, em que cada pessoa vai se rever numa igreja, não importando o ensino que vem desta igreja, e cada um, como cultura, né, cada um valoriza a sua. E acontece que, convidando alguém de uma igreja diferente à nossa, né, ou uma religião, então esperamos que outro dia também ele nos convide para ir na sua, que às vezes é um sítio onde nós não vamos nos rever. Exato. E como passar por essa situação? Porque há o receio de eu não posso convidar, porque também a próxima vez ele pode convidar-me. Exatamente. E estamos a ver também situações ultimamente que, por causa da corrida, as igrejas, a maior parte, já não estão a ter etecos. Exato. As famílias não têm cultos em casa, porque o sacerdote, né, que dizem o cabeça, já não tem tempo para não tem ministrar tempo, o culto. sim, sai de manhã, volta à tarde, e a mãe, se calhar, né, acha que vai tirar o lugar do cabeça. Exatamente. E não vai fazer a tarefa desejada. E os filhos não vão mesmo aprender. Exato. Não vão aprender porque ninguém está a fazer. E também lembrou-me até, né, com os meus avós na altura, e fala-se muito em que as crianças ainda não podem cantar os hinos do Inário. Eu lembro-me de muitos hinos do Inário que eu ouvi dos meus avós a partir, parece, de 5 anos ou menos que isso. Oh, Piati, meu. O meu avô já faleceu há muito tempo, mas ele ainda vive. Eu lembro do meu avô a cantar músicas boas. Exato. Os ensinos também que vão dando, né? Ele vai dizendo: eu não tenho riqueza, não tenho fazenda, do Cuciliesso. Então, as coisas que nós vamos recebendo de pequenos vão se firmar ainda mais na nossa fase adulta. Como é que podemos fazer isso?
Bem, eu devo Qual é o dizer que conselho é um que desafio pode deixar? enorme, é um desafio enorme e muito por conta, como dissemos, da configuração da própria sociedade nos dias de hoje. A vida é corrida, as pessoas hoje estão cheias de tanto conhecimento, as políticas de Competições. Estado também facilitam as pessoas de expressarem, viverem muitas vezes da maneira como querem viver, e isso representa exatamente um grande problema ou desafio para não só a unidade física da família, mas também da fé. Nós vivemos num mundo relativista, não é? Onde a verdade hoje em dia está nos olhos de quem vê, não é? Quem julga, quem pensa ser verdade, e é complicado. Mas queremos aqui dizer que nós podemos, arranjar aqui uma solução para esse problema, investindo exatamente no culto doméstico, no sentido de não só apresentar o Cristo às crianças ou aos nossos filhos, mas também como forma de discipulá-los, não é? Ou doutriná-los biblicamente, para podermos ter aquela família que nós desde sempre desejamos, não é? Sim. Pode ser que a uma dada altura, e tenha acontecido de facto, não é? Que os nossos filhos, não é? Quando tomam autonomia, são independentes, não é? Eles fazem a escolha que lhes convém fazer em função, da liberdade e também da idade que é protegida à luz da própria lei. Mas uma coisa é certa, o fundamental da vida cristã permanece no coração da criança, ou na vida da criança, quando nós investimos com rigor no doutrinamento ou no discipulamento dos nossos filhos. A razão pela qual o próprio Salomão, em Provérbios, vem dizendo que ensina o menino no caminho em que deve andar, para que quando se tornar adulto, não se esquecer ou não se desviar. Ainda que venha a se desviar, pelo menos a semente do Evangelho está lançada no coração dos nossos filhos, não é? Na verdade, o fundamental do ensinamento é exatamente essa. Agora, quando os nossos filhos fazem escolhas, vão para igrejas, ou movimentos ou comunidades cristãs, que muitas vezes não refletem a sã doutrina, o que nós temos de fazer é alertá-los sobre os perigos e, nós nos abstermos mesmo, não é, da amizade ou dessa convivência natural, uma vez que pode representar até perigo para a nossa própria vida espiritual, não é? E também, do ponto de vista até da saúde, não é? Em termos de relacionamentos da família, não é? Nós não podemos ver como natural, por exemplo, os nossos filhos, não é? A ingressarem para igrejas, não é? Comunidades de fé, onde meia volta ele vem dizer que não, o profeta tal me disse que o pai é feiticeiro. Sim, isto me deu perfume para inalar, e essas coisas todas, né, que destabilizam a família e que até o próprio Estado, não é, como instituição que vela pelo bem comum das famílias ou da sociedade, vem mesmo a perceber que não, há igrejas, não é, que de igreja só tem nomes, mas no fundo, não é, são grupos que surgem mais para poder criar confusão e desestabilizar as famílias do que propriamente edificar as famílias. E o nosso amado ouvinte praticamente, possivelmente não tem o que ensinar aos filhos, porque não tem Bíblia, né? Não vai à igreja, mas ele está a nos ouvir e quer começar, né, com os cultos domésticos e ensinar aos filhos. O que ele deve fazer? Mamães, tchau. Mamã Domingas, tchau. Sim. Olha, hoje em dia, para o amigo rádio ouvinte que está ali, hoje nós temos facilidade em adquirir Bíblias, né? Podemos usar a Bíblia online, ou mesmo dirigir-se até aqui à Rádio Maranata. Também é uma das formas, né? Porque, na verdade, conforme os irmãos já disseram, a sede... não dá para dizer o esposo, já disse, né? O esposo, o senhor, meu marido, já disse. Né? Há muita gente que tem sede, na verdade, de ouvir, ou seja, de partilhar a palavra de Deus, mas os meios
Nós temos muitas livrarias. Temos o caso da Prazer de Ler. Se achar que lá o dinheiro não chega, né? Não chega, Ou sim. seja, não é possível. Então vai aqui temos a Sociedade Bíblica, né? Lá tem preços muito acessíveis. Os preços das Bíblias são mesmo acessíveis. Então o irmão pode chegar por lá e vais adquirir a tua Bíblia. Não lhe cortar, falando em comprar Bíblias e livros que ensinam o Evangelho, tem um senhor que uma vez foi na livraria chorar, porque ele comprou o livro e parece que esqueceu que não tinha arroz, não tinha óleo, não tinha tomate. Quando chegou com o livro em casa, o que a mulher disse é: hoje vamos comer livro. Leva isso. Leva isso e traga-me o dinheiro de volta. Yeah. Sim. Mas para começar mesmo, Bíblia, as nossas Bíblias digitais ajudam-nos também a partilhar o Evangelho, né? O pai tem filhos que não conseguem ler, então ele pode partilhar. E quero já dar aqui uma chega no que acabou-se de dizer. Parece que nós somos frutos daquilo que os nossos pais nos ensinaram, né? Sim. A irmã Mariana disse que o avô deixou grande parte de hinos do inário. Nós também parte de hinos do inário, nós fomos ensinados pelo meu pai e a minha avó paterna. Né? Há hinos que eu ensino, às vezes cantamos em casa, dizem, o esposo diz, você conhece muito os hinos do inário, principalmente os de Umbundo, né? Então, pai que estás a ouvir, mãe que estás a ouvir, por favor, partilhe a palavra de Deus com os filhos, partilhe, ensine mesmo. Se não tens como começar, então venha, procure os irmãos aqui da Rádio Maranata, eles estão disponíveis, não está um, está outro, tem aqui sempre alguém, então estamos disponíveis para ensinar. Né? Sim. O Evangelho. Sim. Mas vale começarmos, né? Sim. Em vez de nos acomodarmos. Nos acomodarmos. E também o grande problema é que às vezes pensamos, eu não sei como começar. Não consigo. Não consigo. Mas, a partir do momento que você recebe Jesus, o Espírito Santo vai te instruir. Bem, uma das coisas que me inquieta nos dias de hoje é o porquê que as pessoas não têm Bíblia. E eu vejo até irmãos em Cristo, irmãos e irmãs, nas nossas igrejas, já com, muita estrada de crente ou de igreja, não tem Bíblia. E tem telefones, smartphones, telefones caros, compram saldos de 1.000 kwanzas, 2.000, 3.000. Por que não tem Bíblia? Não é? Eu penso que é mesmo falta de interesse, não é? E eu percebo que na vida nos pode faltar tudo, menos a fé. E Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, não é? E podemos até dizer que a fé vem pelo ler, não é? E ler a palavra de Deus. Sim. A estas pessoas que estão sem Bíblias, eu penso que deviam fazer um plano no sentido de poupar algum dinheiro para poderem comprar Bíblias, né? A minha esposa acabou de falar de alguns lugares, né? Passamos publicidade, onde vendem Bíblias a preços acessíveis e podemos lá chegar a Bíblias de 2.000 kwanzas, 3.000, 4.000, 5.000 kwanzas, né? E a Bíblia é o livro para hoje, como dizia um grande teólogo, e a Bíblia é não só um livro, mas também uma biblioteca para a vida. É biblioteca para a vida. Vamos a um pequeno intervalo, amado ouvinte, vamos ouvir um louvor. Não saia dali, voltamos já já.